Prezado, tendo em vista aí essa PEC que foi promulgada, a palavra que fala? Foi aprovada na Câmara dos Deputados e caminhada para o Senado. Existe uma expectativa no mercado que o problema está resolvido, né? O que seria o cenário macro dessa questão aí? Bem, é sempre importante a gente registrar que terreno de marinha, domínio de união, essa coisa, ela é um instituto perverso, anacrônico. Eu costumo chamar isso de uma jabuticaba, que é algo absolutamente peculiar aqui, né? Chama tupiniquim, que é difícil até de compreender, né? Porque se você pensa que você compra uma propriedade imobiliária, leva a registro do Registro Geral de Imóveis, como diz o Código Civil, que é a maneira pela qual se transfere a propriedade, você estabelece então a sua plenitude. Vírgula. Não é bem assim, porque se você estiver comprando, ocupando ou exercendo direitos sobre um imóvel de domínio da União, terreno de marinha, que sejam nessas áreas de encosta, de rios, lagos e do próprio litoral oceânico, essa propriedade sua, ela digamos assim, tem precariedade. Você pode ter um regime de aforamento, onde você tem um contrato celebrado, uma mera ocupação, onde você é um possuidor sem esse título de aforamento. Isso incomoda há décadas, há séculos, né? Porque se fazia algum sentido que em 1831, quando o Brasil se preocupava em proteção da costa, você estabelecer uma linha de pré-mar média, estabelecer uma área de proteção de costas, isso deixou de fazer sentido já no início do século XX, quando a ocupação urbana foi se alastrando nas cidades, não só no Espírito Santo, que sofre muito isso, mas como Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Isso perdeu o sentido e passou a ser, sim, um meio de arrecadação perverso de recursos da União. É uma vez que existem locais onde o mar não tem o menor vestígio, né? Exato. Exemplo da Avenida Rio Branco, da Praça Costa Pereira, da Rua 7, que ainda é cobrado. Nossa situação aqui, Vitória, por ser uma capital insular, né, ela sofre muito com isso. E as redemarcações que vêm acontecendo nos últimos anos, onde se reestabelece essa linha divisória a partir da contagem de pré-mar, que alarga a faixa do terreno de marinha, essa sim é mãe de uma insegurança jurídica absurda e incompreensível para o proprietário. Situações diversas em que a pessoa comprou um apartamento chamado de aludial, terreno com propriedade plena, sem influência de marinha, registrou, pagou, paga seu IPTU, paga seu Pode condomínio. ter até financiado, talvez. Financiamento, paga seu IPTU, seu condomínio, vive pacificamente. Um belo dia ele é comunicado pelo patrimônio da União que foi recadastrado e que a nova demarcação passou a entender que ele está ocupando o terreno de marinha e que ele tem que pagar retroativo a 5 anos um encargo por essa posse, seja diretamente ou indiretamente. Isso instaura uma insegurança jurídica que vai reclamar com quem ele vendeu, que essa cadeia sucessória no RGI, e não havia comunicação no Registro Geral de Imóveis, que é o local que diz a lei claramente onde tem que estar depositada toda a história do imóvel. Quem vai comprar um imóvel tem que consultar o quê? O Registro Geral de Imóveis, nada mais. Eu não tenho que sair procurando nada, diz a lei, com o princípio da concentração da matrícula. Nós tivemos alguns avanços importantes, Renato, nos últimos anos, inclusive a mudança do critério laudêmio, né, que passou a incidir apenas sobre o terreno da respectiva fração ideal e não mais sobre a benfeitoria. Isso foi um avanço muito importante. Financeiramente foi brutal. Isso trouxe um pouco de justiça para esse instituto, como eu disse, perverso. E agora essa emenda constitucional 3911, aprovada na Câmara dos Deputados, que é a primeira casa do Congresso Nacional, ela estabelece o caminho para o fim do terreno de marinha. Isso é uma notícia esplendorosa, tem que ser comemorada. A administração federal, o governo federal, a União, vem absorvendo que isso não tem mais como persistir. Não tem lugar mais para isso no país. Investidores estrangeiros que chegam aqui querendo fazer negócio, fazer investimentos em áreas litorâneas absolutamente atrativas, que seriam grandes retornos para a geração de emprego, trabalho, renda, turismo. Quando se deparam com essa precariedade da propriedade, por ser de marinha,
e que vai ter, portanto, uma propriedade que não é plena, que vai ter que pagar uma taxa anual, ou que vai ter que pagar uma taxa além do imposto de transmissão para transferir o laudêmio, não tem como compreender isso. Isso é um elemento que afasta investimento. Isso precisa acabar. Pois bem, o que a medida provisória, a emenda constitucional está estabelecendo? O fim do terreno de marinha com a possibilidade de aquisição da plenitude da propriedade pelo titular dele, o ocupante ou o floreiro. E aí não traça critérios claros ainda de valores, mas vai possibilitar essa extinção. O Senado Federal, que é a casa que vai examinar essa emenda constitucional nesse momento, tem a oportunidade, e os senadores estão se colocando nesse sentido, inclusive da bancada capixaba, de aprimorar a redação da norma, de trazer justiça para a redação da norma. E uma coisa que preocupou muito na redação primitiva da Câmara dos Deputados foi a obrigatoriedade de compra. Isso pode ser motivo de pânico quando se estabelecer um prazo, por exemplo, como é a redação originária, de 2 anos, para que o titular tenha que comprar por um preço estabelecido pela União. Como se o titular tivesse de onde tirar o dinheiro para poder executar isso aí. Isso pode ser motivo de absoluta insegurança jurídica, absoluto pânico familiar para algumas pessoas, pânicos empresariais. Então, se espera que essa obrigatoriedade seja banida, que se estabeleça uma faculdade de compra, que se busque uma valoração dessa parcela da União, seja no caso de ocupação ou no caso de aforamento, justa, e que não seja motivo de oneração excessiva. Mas o que nós temos que comemorar é que o caminho está aberto. Uma articulação política inteligente e justa poderá sim resolver isso. Mas quando se fala por aí que acabou o terreno de marinha, não existe mais terreno de marinha, tudo resolvido, isso não tem fundamento. É preciso se entender que estamos caminhando para o fim, existe instrumento para isso e realmente isso precisa acabar. O maior problema que existe hoje para o desenvolvimento das cidades são os terrenos não aforados que impossibilitam de se fazer a incorporação. Né? Isso. É o caso de alguns bairros aqui em Vitória que tem esse problema e isso pode ser mitigado desde que o valor atribuído a esses terrenos para compra pelo titular não seja um valor que inviabilize uma operação. Perfeito, perfeito. Aqui em Vitória a gente conhece isso, áreas valiosas, imóveis valiosos, localizações privilegiadas, que padecem desse problema e que há alguns anos atrás se ficava percorrendo a Superintendência do Patrimônio da União em busca de um aforamento para tentar celebrar um contrato de aforamento para poder viabilizar o investimento imobiliário de incorporação e construção civil com financiamento, que era ser verdadeiramente uma via crucis, sem uma lógica procedimental, sem um caminho claro se você vai ter início, meio e fim. Sem certeza de fim. Sem certeza de fim, sem certeza jurídica. Eu tenho o direito ao aforamento? Não. Você vai requerer, demonstrar, etc. Uma verdadeira caixa preta, se pode dizer. Mas isso tende a ser resolvido agora por meio do Senado Federal, com a aprovação dessa emenda constitucional. Então a notícia é muito boa, o momento é positivo. Podemos dizer que o Instituto Terreno de Marinha, perverso e pernicioso, anacrônico, está com os dias contados, eu não vejo como isso sobreviver. O ano é político, isso é um item que tem que contribuir, tem que entrar na pauta das eleições, isso tem que ser compromisso. Tem que ser continuado. Exatamente, um compromisso de chegar à extinção disso de uma maneira justa, sem que o contribuinte, o proprietário, novamente pague por esse absurdo. Muito obrigado, Augusto. Eu acho que é importantíssimo trazer a luz aí da informação para o público leigo que talvez tenha comemorado antecipadamente uma situação que vai ser comemorada, mas no momento adequado. Agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Muito obrigado. Valeu. Beleza.